Olá, bom dia a todos. Bom dia, prazer estar com vocês. Nesse momento que nós estaremos aqui compartilhando um pouquinho mais pela próxima uma hora sobre esse assunto que vocês vão ver, existem vários desdobramentos. Eu tenho aproximadamente uma hora, segundo o pastor Horácio, para simplesmente conseguir 2 séculos de toda uma teoria que se desenvolve em todos os lugares, com várias ramificações, com vários níveis. Então, muito obrigado. Uma hora será mais do que suficiente. Eu acho que até antes eu consigo acabar tudo isso. Enfim, vamos lá. Gente, é um prazer estar com vocês e, mais do que nunca, eu acredito que esse tipo de abordagem, ele sempre é importante para que nós possamos entender aonde a gente está se metendo. Quanto mais a gente vai atrás disso, mais a gente vai descobrir que nós estamos sendo envolvidos em ideologias, e essas ideologias estão sendo passadas, mesmo que sutilmente. Até mesmo hoje, nós não estamos só mais para adultos, as crianças mais, as menores crianças já estão sendo influenciadas sobre vários tipos de ideias, e querendo ou não, o evolucionismo é uma delas que parecia que não ia muito longe. Eu até estava comentando antes aqui, né? Quando Darwin lançou o seu Origem das Espécies em 1859, o pessoal da igreja ridicularizou Darwin, falou, ó, o cara aí e tal, falando bobagem, não sei o quê, e não deram muita atenção. O problema foi que as ideias de Darwin tomaram vulto, né, principalmente quando ela atingiu a academia, quando ela atingiu as universidades. Se você atingiu as universidades, meu amigo, quando você entra nessa área da educação, ali praticamente a guerra não está totalmente perdida, porque para Deus não está perdido, mas que vai ser difícil reverter, vai ser difícil. Então, hoje em dia, nós estamos com esse tipo de situação, a igreja deu pouca atenção e hoje nós estamos pagando por esse erro estratégico lá no passado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Leialdo, e todo mundo já me conhece aqui, eu acho, né? E eu posso me definir como historiador, teólogo, pastor, pai, marido, um monte de coisa aí, depende de como você quiser, né? Mas a minha principal área de estudos tem a ver com a teologia e com a história, tá? Eu tenho formação nessas duas áreas, por isso que eu tenho pouca, quase nenhuma propriedade, mas pouco é melhor do que nada, tá? Vamos direto para o terceiro slide, por favor, o meu pessoal da técnica aí. Olha que maravilha. Uma das coisas que nós vamos tratar aqui, como eu disse para vocês, gente, tratar sobre esse assunto em uma hora é simplesmente, né, desumano. Praticamente é impossível no sentido de desumano, que não é humano, né? Nós vamos falar sobre a evolução como uma teoria, que é uma coisa interessante, né? Quando você fala assim para o pessoal, mas a palavra teoria da evolução é uma coisa que ainda é uma teoria, não foi comprovada. Aí o pessoal vai dizer, não, teoria, veja bem, a palavra teoria significa isso, aquilo, aquele outro. Diz, não, teoria é teoria, está na teoria ainda. Não, mas isso não é mais uma teoria, já é uma coisa comprovada. Eu disse, comprovada onde? E se você começa a apertar o pessoal, você vai ver que não tem comprovação de coisa alguma, é simplesmente um amontoado de ideias, em cima de um amontoado de ideias, em cima de um amontoado de devaneios, praticamente devaneios mesmo. Tá? E sem ser muito pejorativo, são devaneios mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o evolucionismo, e uma coisa que eu preciso entender junto com vocês é que evolucionismo, essa ideia de evolução não é algo que nasce com Darwin. Darwin não é o pai da criança. Tá? Darwin é uma espécie de compilador de ideias do evolucionismo. Porque século XIX, principalmente na Europa, esse conceito de evolução estava em todas as áreas da sociedade. Então, por exemplo, é nessa época que você tem o desenvolvimento de teorias sobre a evolução social, a evolução das artes, a evolução religiosa, e por aí vai. Então, o conceito evolução permeava toda a sociedade, né, do pensar do século XIX lá na Europa. E Darwin não é o primeiro, simplesmente ele pega esse ramo aí da biologia e coloca o conceito evolução dentro da ideia da biologia, do início da vida e etc.
Então, Darwin não é original nesse sentido. Você vai ter vários tipos de desenvolvimento, inclusive amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O marxismo, Marx, Engels e toda aquela galera lá, Hegel e outros mais, eles também são evolucionistas, só que desde o ponto de vista social. É a mesma história. Tá? Eles vão dizer, as sociedades mais primitivas, elas eram caçadoras e coletoras de frutas, e eles vão evoluindo até chegar onde nós estamos hoje, e o próximo passo na evolução é o socialismo, e o próximo passo é o comunismo. Então, a ideia de evolução não é uma ideia exclusiva de Darwin. Ele simplesmente pegou o conceito e jogou na área que ele estava estudando. Tá? Então, isso é uma coisa que nós precisamos saber, que era a moda da época. Mas a base do Darwin, não somente dele, mas de outros que vêm atrás dele, o sistema dele precisa de algumas coisas muito básicas. Tá? E ele postula, ele coloca a ideia da seleção natural como sendo a regra para todas as coisas. A seleção natural é mais ou menos o seguinte: tem um bichinho fraco e um bichinho forte ali, um leãozinho fraco e um leãozinho forte. Qual dos dois vai sobreviver? O forte. Quem vai morrer? O fraco. Então, isso quer dizer que a próxima geração, né, daquele leãozinho forte que sobreviveu, ele vai ter 2 filhotinhos lá, um mais fraco e um mais forte. Qual que vai sobreviver? O mais forte. Então, a ideia é que a natureza ela vai fazendo essa seleção natural, e veja bem que natureza aqui também é um outro conceito complicado para eles, né? Que é uma coisa ao mesmo tempo que não é nada. Tá? O que é a natureza? É um monte de bicho. Tá, mas não existe a natureza, a pessoa natureza. Não é a pessoa natureza que vai dizer isso aqui vive, isso aqui morre. Certo? Então, essa seleção natural ela é muito importante para Darwin, porque vai dar a ideia justamente de uma evolução. O mais fraco, que é o inferior, dá lugar ao mais evoluído, ao melhor adaptado ao meio. E uma das coisas que o sistema da seleção natural ele se baseia é a ideia de conflito. Então, se existe o mesmo leão fraco, o leãozinho fraco, o leãozinho forte, e tem uma caça e só vai dar para comer, a ideia é que os dois vão entrar em conflito e quem ganha, você sabe quem é que vai ganhar, pelo menos na teoria, né? Quem ganha é o leãozinho mais forte. O outro vai passar fome, vai morrer. Essa é a ideia, a grosso modo, do que o Darwin está propondo. Certo? Então, ele vai, o mais adaptado, por exemplo, o que tem uma visão melhor, né, uma visão noturna, por exemplo, o leão que tem uma visão noturna agora, ele vai poder caçar à noite. Então, ele vai ter mais chance do que o outro só tem visão diurna. Coisa desse tipo. Estou aqui colocando apenas alguns exemplos bem esdrúxulos, só para você entender como é que é a coisa. Então, na próxima geração, o leão vai ter a capacidade de caçar durante o dia e durante a noite. E assim vai. Né? O mais forte, o mais adaptável, o que tem mais tecnologia, vai ganhar do outro. Certo? Bom, isso é uma coisa meio que óbvia, no sentido de que o mais forte sobrevive em relação ao mais fraco. O problema todo é que isso daí vai gerar alguns filhotes, essa teoria. E uma das coisas que ninguém absolutamente hoje fala é de que o Darwin, por exemplo, ele era racista. Tá? Darwin, Engels, Marx, todo esse pessoal aí eles eram racistas, mas depois eu vou explicar isso aí melhor para vocês. Mas a ideia deles era o seguinte: bom, existe a evolução, né, por meios naturais. E um sobrinho do Darwin, que é um cara que vai escrever e vai influenciar muito nesse darwinismo, ele é um dos discípulos do Darwin, mas ele vai dizer o seguinte: bom, se existe a seleção natural, que é as leis da natureza que vão fazer o mais forte sobreviver e o mais fraco morrer, se existe a seleção natural, por que a gente não pode ter a seleção nossa? Nós vamos fazer a seleção. Seleção programada, onde eu vejo uma criança e olho para essa criança, eu vejo gêmeos ali e vejo, esse daqui tem mais possibilidade de vencer na vida do que esse daqui. O que eu faço com a seleção programada? Eu programo esse para viver e esse para, infelizmente, ou não tão infelizmente, morrer. Então, a ideia de superioridade nasce, não necessariamente aí, porque o ser humano ele é racista desde que praticamente deu tchau para o Éden, né? Mas o racismo
toma formas científicas a partir desse momento. Tá? Porque nada impediria, então, eu olhar e assim dizer, ó, essa criança vai viver, essa daqui não. Essa aqui tem mais capacidade do que aquela. E aí é um outro momento que vocês vão perceber o seguinte. Gente, nós temos um prato de comida. Nós não temos como alimentar todo mundo. E eu vou comer metade desse prato. Quem é que vai comer a outra metade? Quem vai escolher quem vai comer a outra metade? Essa implicação, ela é grande, principalmente no século XX, como vocês vão ver. Tá? Então, quem é que vai escolher, de todos vocês aqui, quem é que vai comer a outra metade? O mais forte. Pela teoria, é o mais forte. No caso, quem comeu? No caso, eu. Eu estaria mais forte, vocês todos morrendo de fome aí, né, com fome, deitado, desnutrido, quase morrendo, e eu vou escolher quem é que eu quero colocar como o mais forte, junto comigo. Eu estou fazendo a minha seleção programada e não mais uma seleção natural. Disso vai gerar o quê? Os campos de Auschwitz da vida. O campo de Auschwitz é exatamente isso. A seleção de quem vive e de quem morre. E lá no final das contas, várias teorias vão ser desenvolvidas e tenta adivinhar da onde que o nosso prezado e famigerado, e não tão amigo assim, Hitler bebe na sua teoria da superioridade das raças, exatamente dos livros e dos escritos, não tanto de Darwin, mas do sobrinho de Darwin, porque ele defendia esse tipo de superioridade. Então, quando você lê os escritos tanto de Darwin, posteriores, não da origem das espécies, mas os livros posteriores, você vai ver que ele tinha essa questão de dizer, bom, se existe na natureza o superior e o inferior tem que morrer para dar lugar, comida e etc., sustento para o superior, então nós humanos somos animais, e esses animais também têm um pouco mais de inteligência, e nós não vamos deixar para a natureza ou para o acaso agora selecionar. Quem vai selecionar sou eu. E aí a pergunta é, ok, mas quem vai tomar a decisão? E aí começam alguns problemas. Bom, mas a questão, então, da seleção natural, naturalmente vai levar a algumas conclusões, certo? E principalmente da questão do racismo e da eugenia. Não somente o nazismo, mas muitas outras linhas filosóficas, e aí vamos bater, já que é para bater, vamos bater em tudo que é lado, né? O próprio Império Britânico fazia as mesmas leis de eugenia. Ele escolhia quem é que ia sobreviver, quem é que não ia sobreviver. Se fala dos campos de concentração lá dos nazistas, mas pouco ou quase não se fala sobre outras coisas, outras guerras que os britânicos fizeram, por exemplo, na Índia, na China, a Guerra do Ópio e tudo mais que gerou exatamente isso. Os campos de concentração japoneses, né, contra coreanos e chineses na Manchúria, os campos, os gulags na Rússia, na União Soviética. Então, quando você percebe todas essas pessoas, os líderes mundiais do século XX, final do século XIX, início do século XX, eles adotam ideias eugênicas para dizer o seguinte, nós vamos decidir quem vai viver e quem vai morrer. Eu quero dizer uma coisa para vocês, isso está tão presente hoje na nossa sociedade, sabe por quê? Hoje, alguém já ouviu falar aí dessa ideia de que nós somos muitas pessoas e que vai faltar comida no mundo? Alguém já ouviu essa história alguma vez? Você sabe que você vem de onde? Exatamente dessa ideia. Não há comida para todo mundo, nós temos que acabar com boa parte da população para que quem sobreviva? Os mais fortes, certo? O problema todo é, que não sei se você sabe, gente, mas o problema do mundo não é comida e nem um monte de gente. O problema do mundo é econômico. Os interesses econômicos fazem com que não se tenha tanta comida, a comida necessária para alimentar todas as pessoas. Oi? Não tem boa produção e distribuição. Hoje nós estamos com qual o tipo de porcentagem que nós usamos hoje das terras do planeta para a agricultura, entendeu? Então, o planeta comporta mais? Comporta. O problema é que não há interesse nisso. Eu estava conversando aqui em Brasília mesmo com um engenheiro agrícola, sabe como é que se chama isso? Agrônomo, exatamente. E ele disse que ele fez uma tese de doutorado dele, a ideia era quais são os mecanismos que precisamos implementar para acabar com a fome no mundo.
Ele descobriu que o problema da tese dele era um fracasso, porque o problema não era esse. O problema é como é que eu vou fazer com que as pessoas queiram que isso aconteça. Pessoas que eu digo, pessoas lá da alta, porque não é do interesse deles. Então, quando você tem fome na África, por exemplo, como se fala muito, não é uma questão somente de que tem fome lá, nós não temos comida. É uma questão de que nós estamos selecionando, programadamente, quem vive e quem morre. Né? A partir do momento que não é mais interessante uma determinada população, você vai lá e simplesmente elimina ela. Isso parece muito ideias dos nazistas, mas ela está presente hoje em dia no nosso meio. Tá? Então, isso tudo é um fruto da... Claro que o Darwin ele não pode ser culpado pelo nazismo, também não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que as ideias dele vão alimentar um sistema que vai desembocar nessa ideia da eugenia e do nazismo. Do nazismo e do racismo. Tá? Um dos problemas, voltando agora, saindo da questão mais política que nós estamos conversando, uma das questões que nós vemos que é importante para Darwin, e aqui é o calcanhar de Aquiles da teoria do Darwin, é o seguinte, que precisa de tempo, muito tempo, para que a teoria dele dê certo. Se não tiver tempo, acabou. Tá? Ele precisa de muito tempo para que aquela ameba vá virar um ser que vai mandar a gente para fora do planeta. Tá? Precisa de muito tempo para isso. Se você não tem esse tempo demasiado, aí as coisas vão ficar complicadas e não tem como você ter uma seleção natural a longo prazo, né, que vai dar certo. Então, são uma das coisas que ele precisa ter, a seleção natural e a necessidade de um tempo longo para que isso aconteça. Uma das coisas que o Darwin ele defende muito, e os posteriores, é a questão da macroevolução. Ou seja, você vai jogando bem grosso modo, né, desde de uma célula qualquer, uma ameba lá, até o ser humano, você tem uma macroevolução, ou seja, você tem mutações absurdas. Né? Posteriormente, o pessoal começou a dizer, rapaz, isso vai dar ruim, porque não está dando muito legal, não. Então, eles começam a falar da microevolução. Microevolução é a capacidade de um animal qualquer se adaptar a um determinado tipo de ambiente. Por exemplo, nós somos seres que microevoluímos. Em que sentido? Por exemplo, você não é daqui da região de Brasília, tá? Ou do DF, você não é daqui. Você veio do norte, nordeste, você veio do sul, veio de qualquer outro lugar. Você viveu num clima, numa situação cultural e etc. Você vem até o DF, você muda o sistema, o clima, você muda a cultura e etc. Você faz pequenas adaptações. Tá? Então, sei lá, quando nós viemos do Rio Grande do Sul, isso há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, não vou nem pensar nisso, mas há muito tempo atrás, quando nós viemos do Rio Grande do Sul para o Distrito Federal, nós tivemos que fazer em alguns casos até macroevoluções, porque a diferença era muito grande de cultura, gente. E foi difícil, inclusive, para o linguajar aqui. Eu me lembro até hoje que a Rony sempre conta essa história, que às vezes o pessoal falava com a gente logo quando a gente chegou, e a gente não entendia o que o pessoal estava dizendo. Aí você tinha que ficar parado, olhando, pensando, tal, até que, acho que é isso. Aí você meio que adivinha, você ia se adaptando àquela situação, tá? Não vou nem citar aqui, porque né, vocês são daqui, aí vai ficar até engraçado. Você não sabia que era isso? Não sabia, gente. Eu já fui recriminado, inclusive na igreja, quando a gente estava em Taguatinga, eu falei uma determinada frase lá, aí depois um irmão da igreja chegou para mim e disse, pastor, que vergonha, pastor, falar esse tipo de coisa. Eu disse, o que foi que eu falei? Aí você falando isso, pastor, que coisa, mas né? Aí eu fui pesquisar e eu descobri que o que eu tinha falado aqui soava como uma ofensa. Rapaz, e você vai no culto seguinte para desdizer o que você não quis dizer porque você não tinha intenção. Aí já, né? Mas, ou seja, a partir daquele momento, nunca mais usei aquela palavra. A não ser quando eu volto para o Rio Grande do Sul, que no Rio Grande do Sul o pessoal entende o que é aquilo. Tá? Por quê? Você vai se adaptando, você vai fazendo entre aspas, evoluções. Você se adapta. Então, um animal, por exemplo, ele vai se adaptar. Se ele está num país frio e ele vem para um país quente, ele vai ter que adaptar a forma como ele caça, o que ele caça, o que ele vai fazer ali. Mesma coisa se ele vai para
do quente para o frio, etc. Tá? Não vou nem falar das nossas macroevoluções lá na Rússia. Quando a gente morou lá na Rússia, nós fizemos praticamente evoluções, né, que Darwin ficaria com inveja das evoluções que nós tivemos. Foram macroevoluções a partir do que a gente tinha que comer, o que a gente tinha que falar. Eu não vou falar sobre isso porque a Raíssa já está começando a passar mal. Eu sei que os irmãos aqui que também tiveram lá já estão passando mal só de pensar nas comidas. Tá? Mas sim, existem certas adaptações que nós temos que fazer, mas micro. A Bíblia, ela apoia que tipo? Macro ou micro? Ela não fala muito da micro, mas ela entende que existem adaptações, né, que são possíveis fazer. Então, o cara que é muito cabeludo para morar em regiões muito quentes, ele vai se dar mal. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o quê, Ney? Me diz, Ney, o que esse cara vai ter que fazer? Né? Vai ter que resolver essa questão do calor, né? Ar-condicionado, então ele vai ter que evoluir, né? Conforme o irmão aqui, uma macroevolução, e vai ter que perder os seus cabelos, certo? Ou seja, o que nós temos aqui? Uma espécie de adaptação. Inclusive, Belém é bem quente. Você já estava assim lá em Belém? Ou não, você era... foi lá. Que ótimo. Gente, e a grande questão é, a microevolução, ela é possível? Sim, ela é possível. A macroevolução, ela é possível? Aí é questionável. Sabe por quê? Porque para uma microevolução eu posso medir isso. Eu posso pegar em 20 anos, em 30 anos, fazer uma medição de microevoluções ou microadaptações. Mas para uma macroevolução você vai precisar de milhões de anos. Quem é que vai começar a fazer uma medição agora científica hoje para daqui a milhões de anos chegar a alguma conclusão? Então não tem como você fazer esse tipo de coisa. Tá? Claro que quando você pega um tipo de fóssil, você vai dizer, não, mas o fóssil e tal, isso é uma outra história que a gente vai ver daqui a pouco. Ok, agora, por que o darwinismo deu tão errado, mas tão errado, que eles tiveram que dar umas pequenas adaptações? Rapaz, desculpa aí, pessoal, mas que eu estou aqui com umas coisas... Enfim, o que é o neodarwinismo? O neodarwinismo é uma nova roupagem do darwinismo, né, que eles tentam colocar uma outra roupagem um pouquinho mais científica, porque os dados que eles coletaram até agora não deu muito resultado. Aí, certa vez, eu estava conversando com uma determinada pessoa que já foi citada, né, pela sua abundância de cabelo ou a falta de, né? Eu estava conversando com esse cidadão há muito tempo atrás, ele nem se lembra disso, mas eu me lembro, porque ele falou uma coisa interessante. Ele disse, o que vai determinar o nosso conhecimento sobre o passado da humanidade é a genética. A genética que vai dizer se nós evoluímos, se nós não evoluímos, se foi criação, se não foi criação, porque ali está a mina, né? Está o tesouro de tudo. E o darwinismo sabe muito bem disso. Por isso que o neodarwinismo é a mesma estrutura, só que eles tentam colocar uma outra peça a mais, que é a genética. Então eles vão apelar para a genética, que entre aspas seria inquestionável, e a partir desse momento, então, tudo fica claro, tudo fica bem, porque a genética disse que nós evoluímos. Esse é o neodarwinismo. É a mesma história, só que colocando questões genéticas, ok? Basicamente é isso que está escrito aí, né? A teoria que acrescenta conhecimento científico, a teoria da evolução de Darwin, principalmente no campo da genética. Darwin teorizou sobre uma ancestralidade comum e sobre o pensamento da seleção natural. De acordo com o autor, os organismos descenderiam de um ancestral comum e a seleção natural procede selecionando os indivíduos mais competentes para sobreviver em um determinado ambiente. Isso daqui é um darwinista falando, tá? Eu tirei isso aqui de um darwinista. Ou seja, é a mesma história, só que eles colocaram um elemento, genética. Para quê? Para dar credibilidade. Sabe por quê? Quando você diz assim, ó, vamos fazer um exame de DNA para saber se o cara é filho ou não é filho do fulano. Aí eles têm o resultado e vão dizer que 99,99% é filho, certo? Ou seja, está comprovado cientificamente aqui, a genética está nos mostrando que o cara é filho. Aí você, então a genética tem a última palavra. Aí os caras dizem assim, não, mas o darwinismo agora está usando a genética para comprovar a evolução. Consequentemente, o que vem na sua cabeça? Que o darwinismo está certo. Porque vocês estão usando a genética, que é a coisa mais segura que existe, que lá vem também muitas
ideias, né? Que pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, esse 0,01%, que eu nunca sei o que quer dizer. Você já está lá? Ou você passou agora? Passou agora? Isso é evolução, gente. Isso é evolução, você viu? Né? Toquei aqui, já automaticamente a tecnologia, né, evolutiva dele já chegou. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, pode ser definido resumidamente como uma interpretação do darwinismo com base nos conhecimentos obtidos com o avanço das pesquisas científicas, principalmente a genética. Ou seja, eles estão dizendo, agora não tem dúvida. Isso é neodarwinismo. É as mesmas histórias, só que agora com um elemento que comprova tudo isso que nós falamos antes. A grande pergunta é se realmente comprova, né? Os conhecimentos... peguei você. Foi mais para frente. Os conhecimentos obtidos pelas pesquisas científicas, em especial na genética. Esse é o ponto. Quando você chega para uma criança, ou para um adolescente, ou para um universitário e diz isso daí, automaticamente você está validando tudo que você disse antes, mesmo que seja a maior bobagem. Simplesmente você diz, está vendo? Os cientistas... A minha pergunta, quem são os cientistas? Qual é a base de estudo? Né? Mas tudo bem, se eles querem isso, então vamos para isso. Vamos falar um pouquinho sobre origens. E aí eu vou tentar desmontar algumas coisas aqui com vocês, porque a ideia é justamente a gente não só dizer o que os caras dizem, mas parar para pensar um pouquinho. Nas origens nós vamos passar para algumas perguntas. Por que vida? A principal pergunta que pode se fazer para qualquer evolucionista, para qualquer pessoa que defenda ou tenha uma ideia evolucionista é: por que existe vida? Por que existe vida ao invés de não vida? E aí é um calcanhar de Aquiles muito grande. Por que existe vida ao invés de não vida? Tá? Nós vamos falar sobre o elo perdido, a falta de tempo e um pouquinho de complexidade. Princípios da humanidade da antropogênese ou antropogenese, dependendo de se você está em Portugal ou se você está no Brasil. Tá? Então, tudo isso daí é fruto do acaso. Tá? Quais são as possibilidades que nós temos hoje para o entendimento que nós estamos... É isso, meu querido, vamos lá. A gente dá um elogio e depois tem que tirar o elogio, né? Quais são as possibilidades que nós temos hoje para a explicação da onde nós viemos? Existem três. A primeira é o evolucionismo, a segunda é o criacionismo e a terceira é o intervencionismo. Tá? Você já deve ter ouvido falar, pelo menos, de dois desses aí. Eu fiz faculdade de História lá na Rússia. Tá? A melhor coisa que eu poderia ter feito foi a Universidade de História na Rússia. Fantástico. Certa vez eu estava dentro de uma sala de aula, cuja matéria se chamava Civilizações Primitivas. Primeira aula, o professor chega exatamente assim, num púlpito, na cátedra, chega lá e diz: alunos, existem três possibilidades para o início da raça humana. Isso na primeira aula. Ele diz, a primeira é a evolução, a segunda é o criacionismo e a terceira é o intervencionismo. Nós não temos como comprovar o intervencionismo. Nós não sabemos, ou pouco sabemos sobre o criacionismo. O evolucionismo também já está falido. Mas como é a única coisa que a gente pode falar aqui, então eu vou falar sobre evolucionismo. E as próximas aulas foi só sobre isso. Eu quase que eu levantei e aplaudi. Pelo menos foi honesto. Foi honesto. Ele disse, nós não temos coisa melhor, gente, para explicar. Porque a gente não tem como defender um, a gente não sabe se o outro está certo, e o terceiro está furado, mas é o único que a gente tem aqui para dar aula. Ou então eu perco meu emprego. Basicamente era isso. E eu achei engraçado isso, engraçado e triste ao mesmo tempo, porque daquele momento em diante, eu parei para perceber exatamente essa questão. No Brasil, duvido que algum professor vai chegar lá e vai dizer isso. Será que algum professor vai chegar lá na sala de aula lá e vai dizer assim, alunos, eis que vos digo, assim digo eu, o profeta da ciência. Existem três possibilidades. Aqui, ó. Não.
Sabe o que vai acontecer? Você vai abrir o seu manual lá de estudante, você vai ver desde da amebazinha lá até, né, o ser mais evoluído que tem, que é o golfinho. Eu acho que é o golfinho, né? Porque a gente está vendo aqui que a média da inteligência humana, como disse o nosso prezado amigo aqui, a gente está sendo medido não pela inteligência, mas pela burrice, muitas vezes, ultimamente, né? Então, o ser humano, ele vai para a ideia de que não existe outra possibilidade. Eu não sei, então eu vou por aquilo que é mais aceito, mesmo que isso já tenha dado problema. E aí eu entro aqui numa questão de um russo que ele falou a seguinte frase, né, um cientista russo: se os fatos contrariam as teorias, lancemos fora as teorias, não os fatos. Mas o que nós fazemos é lançar os fatos para ficar com as teorias. E é exatamente isso que nós temos. Aquilo que o professor lá na sala de aula, lá na Rússia, disse, é isso daí. Eu estou lançando fora, talvez, os fatos para ficar com a teoria, porque a única coisa que eu tenho para falar é da teoria. Então, é interessante como que nós, muitas vezes, ficamos presos a uma ideologia, porque não há opção. Os alunos não têm opção na escola. Eles não vão ter opção. Em algumas escolas, eventualmente confessionais, pode ser que o professor até fale, até na sala de aula foi dito lá no colégio sobre a possibilidade do criacionismo. Não em ciências, né? Pode ter sido em educação física, mas não em ciências, né? Porque na aula de ciências você não pode falar isso. E era uma escola confessional. Quer dizer, já vem a cartilha pronta, ele não pode sequer mencionar uma outra possibilidade. O que é engraçado, porque a ciência é justamente isso, né? São ideias, tem a tese, a antítese e a síntese. Só que eles só têm a tese, não querem a antítese. E vão ter o quê? Sempre a tese. Nunca uma síntese. Porque sempre a tese que vai prevalecer, porque não tem o contrário, não tem um contraditório. E esse é o problema. Quando nós defendemos, por exemplo, a ideia de você falar sobre design inteligente ou falar sobre criacionismo, não é para impor às crianças. É simplesmente, hoje, é dizer, existe uma outra possibilidade. Essa não é a única. Você pode comprar outro produto a não ser só esse daqui. Perguntas? Só um pouquinho. A principal é por que vida? Outra, existe espaço para evolucionismo e a Bíblia andarem juntos? A genética poderá ajudar na busca de Adão e Eva? Quais as evidências para o neodarwinismo? O que seria necessário para que o modelo evolucionista fosse possível? Reinterpretando os fatos da geologia à paleontologia, o sistema está ruindo? E outra coisa, quais as possibilidades, então, que nos restam? Essas deveriam ser as perguntas que alguém que vai fazer uma pesquisa tem que levantar. A neutralidade, de novo, entre aspas, porque ninguém é neutro, né? Mas pelo menos dizer, eu quero ver os dois lados para tentar ver se ou A ou B, ou então nenhuma das duas. Eu vou tentar achar uma outra resposta. Né? Mas não, se você hoje for na academia, meu amigo, e tentar levantar qualquer coisa parecida com uma outra teoria que não seja evolução, você não tem espaço nenhum, absolutamente nenhum. O design inteligente, que é uma proposta, né, que foge ao evolucionismo, ele simplesmente é chamado e taxado de pseudociência, mesmo que você tenha muitos PhDs lá no meio, que defendem. Mas é pseudociência, porque não há espaço para o contraditório, não há espaço para eu contrapor isso. E o problema é que, sinto muito dizer, mas não vai haver espaço, não. Pelo menos não lá fora. Uma das questões que chama atenção da primeira pergunta que se fez, logo lá no começo dessa história da evolução, foi, tá, então, mas de onde é que veio a vida? Por que existe vida? Agora sim, hein? Tá ligado no esquema, né? E a próxima, tem uma lei da biogênese que diz o seguinte, vida gera vida. Pega uma pedra, deixa lá milhões de anos,
sabe quantas pedrinhas ela vai produzir como seus filhotinhos? A não ser que alguém vá lá e quebre aquilo lá, o vento e a erosão faça alguma coisa? Nenhuma, ela não vai, pedra com pedra cruzando não vai virar pedrinha, gente. Então, só vida gera vida. E uma das experiências mais interessantes que foi feita há muito tempo atrás, que eu até me esqueci agora o nome de quem foi que fez a experiência, mas aí é século XVIII, por aí, um cara chegou e disse, a vida se gera espontaneamente ou não? Essa era a pergunta desse cientista. Aí ele olhou assim e disse, vamos fazer uma experiência para saber se ela se gera espontaneamente ou não. Ele pegou um pedaço de carne, né, e colocou lá numa mesa e disse, agora vamos ver o que vai acontecer. Passou-se algum tempo, 1, 2, 3 dias, sei lá quantos dias passaram, e esse cientista ele observou que da carne, daquele pedaço de carne, começaram a sair larvas. Aí ele disse, pronto, está provado que não vida gera vida. Porque tinha larvas ali no meio. Então, a carne é uma coisa morta, consequentemente, uma coisa morta está gerando uma coisa viva. Aí alguém que é um pouquinho mais esperto, né, pegou e disse, tá, não, vamos aprofundar essa experiência, vamos pegar um pedaço de carne e vamos colocar agora dentro de uma bacia e tapar essa bacia, né, com alguma coisa, vamos deixar o ar entrar ali, tal, com um pano não, mas uma treliça, uma tela, né, vamos colocar ali e vamos ver o que acontece. Resultado, depois de alguns dias, aquela carne estava totalmente apodrecida e não veio nada dali. Aí os caras disseram, pô, mas o que foi que aconteceu então? Descobriu-se que o que acontecia era que moscas pousavam ali, deixavam suas larvazinhas e as larvinhas vinham das moscas. E não, ou seja, era ainda assim vida gerando vida. E até hoje, pelo menos até onde eu saiba, não se conseguiu gerar vida de não vida. Tá? Tento aí no laboratório, dar um monte de choque aí na sopinha, fazer um monte de coisa, mas por enquanto não nasceu nenhum Frankenstein de uma sopa em laboratório, só sem ter material de vida anterior. Eles já conseguiram fazer algumas coisas lá, mas já existia a potencialidade de vida. Ou seja, pega uma cadeira e outra cadeira e vão ver o que vai acontecer. Tá? Isso gera a seguinte questão. Ou é uma mente inteligente, ou é o acaso. Quando eu volto ali, até... volta. Aí, para! Não adianta não. Essa daí também são duas possibilidades. Ou acaso ou mente inteligente. A primeira é acaso, a segunda é mente inteligente e a terceira é uma mente inteligente. Intervencionismo é quando alguma vida de fora vem e implementa a vida aqui, tá? Então essa é uma possibilidade que eu até vou dizer para vocês, abram os olhos porque é isso que vai vir aí. A partir do momento que você não tem mais possibilidade de só com um, né, que é o evolucionismo, porque ele não se sustenta, você vai ver que vai começar a simbiose desses dois para tentar explicar, então vai nascer esse terceiro aí que é o intervencionismo. O intervencionismo tem muita semelhança com o criacionismo, tá? E alguns flashes, talvez, de evolucionismo. Ou seja, em outras palavras, resumindo bem grosso modo, um ser inteligente veio até esse planeta aqui, olhou e disse, olha só, tem um monte de pedra aqui, estamos em Marte, tem um monte de pedra, o que eu vou fazer? Eu vou intervir nesse ambiente e eu vou colocar sistemas vivos ali para que eles se reproduzam e esse planeta, então, se encha de vida. Ou seja, você tem uma intervenção externa nesse planeta e aí a vida é gerada a partir dessa fonte inicial que é esse ser externo, tá? Aí você vai chamar de ET de Varginha, mente superior, Deus, não importa. A ideia é uma intervenção externa. Quando você olha a Bíblia, é mais ou menos isso. Capítulo 1 de Gênesis é uma intervenção, entende? Então, de certa forma, o intervencionismo, ele apela não para uma evolução espontânea e aleatória. Tem uma mente trabalhando ali. Então, ou alguém criou, ou isso veio do nada. O problema é que nós não temos muita possibilidade de que não tenha vindo do nada. Próximo, lá na frente, vai. Você vai até... Vai. Aí.
Outro problema para Darwin, que eu falei para vocês, é a questão do tempo. Por que ele precisa de tanto tempo para que as coisas, para que a teoria dele funcione? Simples, porque para você ter a complexidade que nós temos no nosso planeta, você precisa de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Ou talvez milhões para a vida, milhões. Para o universo, bilhões. Mas isso não é um caso, por enquanto, do universo. Estamos falando daqui. Então, complexidade na natureza. Quanto tempo a natureza levou para produzir essa flor ali? Alguém sabe o nome dessa flor? Bailarina. Sugestivo, né? Mas ela é muito bonita, tal, mas isso daí, gente, é o resultado de milhões e milhões de anos de seleção natural entre a flor mais fraca e a flor mais forte. E deu nisso daí, a mais bonita venceu. Então, gente, os mais bonitos vencem. Essa é a péssima notícia que eu tenho que dar para vocês. Os mais bonitos vão herdar a terra. Acabou, né? Tchau. Foi um prazer, né? Outra questão é a diversidade. Mesmo que você tenha essa flor ali, que é muito bonita, a bailarina, mas não existe só uma flor bailarina. Existem quantos milhares de tipos de flores no mundo? Então não é só uma variedade que é muito bonita e muito legal. Existem trocentas tipos diferentes de flores. E aí você vai para cada sistema vivo, mesma coisa. Então não é só um que deu certo. São milhões e milhões e milhões e milhões de seres que deram certo. E aí eu me pergunto como é que nós então teríamos essa seleção natural? Não deveria ser uma briga para só o mais forte sobreviver? Tá? E a grandeza, né, de todas as coisas, do micro e do macrocosmos. É interessante que quando o átomo de Bohr, né, acho que é Bohr o nome dele, Bohr, é uma coisa assim, né, Bohr, é isso aí, né? Você sabe, quem aprendeu aquele sistema de átomos na escola que tinha o nêutron, né, e o próton ali no meio e os elétrons orbitando? Lembra essas coisas? As camadas tinham 2, 7 elétrons, não sei o quê, aquela coisa toda que você aprendeu lá. Você sabe de onde que vem aquilo? O Bohr, ele se baseou no sistema solar para fazer aquilo, porque era um sistema mais parecido que talvez desse certo na ideia de átomo que poderia ter. Tá? O mais legal de tudo, que meu pai, que é professor de muitas coisas, mas também de química, um dia ele chegou para mim, depois que eu tinha acabado, acho que o ensino médio, não, ele não tinha acabado o ensino médio, eu estava entrando no ensino médio, depois de passar por todas aquelas perrengues, daquelas fórmulas de química e tudo mais, ele chegou para mim e disse: você sabia que o átomo não é nada daquilo? Eu disse: então para que eu estudei aquilo tudo, caramba? Eu tinha que decorar tudo daquilo. Ele disse: não é nada daquilo. A imagem que nós temos é completamente diferente. Aquilo é apenas uma coisa como ele pensou que poderia ser. Mas entende que mesmo nesse microcosmos, existe uma ordem e existe uma maneira como as coisas são feitas. E disso você tem o quê? O macrocosmos que mais ou menos se reflete. Alguns fazem até mesmo a comparação entre as conexões neurais do ser humano com o universo, as galáxias e os aglomerados, etc. Então, tudo muito parecido, tanto no micro quanto no máximo. Perfeito no mínimo, perfeito no máximo. E eu não vou entrar aqui nas teorias dessa área, não. Tá? Vou pular essa daqui, vou pular, tô pulando tudo, cara. Vamos pro elo perdido? Vai lá para frente, vai para o elo perdido, vai. Porque eu não vou ter tempo, eu disse, uma hora é impossível. Gente, a ideia, não, pode pular, isso aí é o Cambriano, a gente vai pular tudo, volta. Não é aí, aê. Vamos para o Cambriano, pulamos o Cambriano, pulamos todos os dinossauros, tá? Raíssa, pulamos os dinossauros. Pela primeira vez eu não vou falar de dinossauros. Mas fazer o quê, né? Gente, o elo perdido é a coisa mais legal que tem. Eu estava conversando com o Horácio ontem, o Horácio falando, o pessoal fala do elo perdido, tal, né? Que não está muito certo, né? Que dá problema. Se você tiver um elo ali, já desconecta tudo e vai toda a teoria por água abaixo. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. O problema da teoria da evolução não é que nós temos elo perdido. O problema é que a teoria da evolução, se ela fosse uma corrente, nós temos um elo e dizemos que isso é uma corrente. Falta toda a corrente, na verdade. Só temos um elo na mão. Tá? Falta tudo. Nós não temos
praticamente nada. Se vocês colocarem aqui um dos slides que vai ter mais para frente, se você colocar todas as evidências paleontológicas dos primatas lá, que são os nossos ancestrais, etc., colocar tudo em cima de uma mesa de sinuca, não tá para a mesa de sinuca. Isso é tudo que nós temos. Aí você diz, pô, mas temos. Ah, é? Aí os caras vão lá, pegam a tal da Lucy, não sei se vocês já viram a Lucy in the Sky, né? A Lucy lá, que, que seria um dos mais primitivos lá, que seriam os nossos ancestrais. Meu, não era, mas enfim, quem quiser aceitar essa maternidade, que aceite, né? Mas a Lucy, ela foi encontrada lá na África e tal, e aí inclusive hoje está exposta lá, acho que é no Museu de Nova York, se eu não me engano, aquele de ciência de Nova York, como é que é o... Ciência Natural de Nova York, Aí gente, vocês terem uma ideia, eu fui lá uma vez, entrei, aí o começo do museu, você é meio que guiado, você vai entrar nesses lugares que são, uma loja, que você é guiado, você tem que passar praticamente por toda a loja, para chegar lá no fim, no caixa. Era mais ou menos isso que acontecia acontece lá no museu. Você entra, você vê as civilizações, você vê as coisas mais modernas, aí você vai se aprofundando, aí cada vez mais profundo na história, chegando nos romanos, chega nos maias, chega não sei o quê, e vai nos gregos, e vai indo, aí chega lá na Mesopotâmia, chega nos egípcios, e vai indo, e você vai entrando, vai entrando. O último, lá no fundo, quem é que está lá? A Lucy. Aí, o historiador aqui não tem como não ver a coisa, já olha assim, você já percebe o que os caras estão fazendo? Estão dizendo que quanto mais você cavar, quanto mais você for na história para o passado, você vai chegar a uma única conclusão. Nós somos resultados de uma evolução e o nosso antepassado está aqui, nesse pedestal chamado Lucy. Tá, então, eles não estão falando, mas está lá. É bem isso daí, você vai indo, né? Vai indo, chega lá no fim, aí eles têm a Lúcia, aí depois eles têm lá uma outra coisa que eu já nem me lembro mais o que é, mas estão dizendo, a gente veio disso daqui. Aí eu disse, ok. Só que o problema é que hoje em dia o pessoal, muitos, estão dizendo o seguinte, a Lúcia nada mais era do que um primata como qualquer outro primata que existiu há alguns anos atrás aí, ponto final, não existe nenhuma conexão entre Lucy e nós. Então tudo que você tem hoje pode tanto servir como para apoiar, digamos, a evolução, como para dizer não. Isso daqui é um outro animal, um primata qualquer que os caras pegaram lá. E eu quero dar alguns exemplos para vocês bem rapidinho. Próximo. Isso aqui, esse próximo slide só serve para quem tem mais de 40 anos. Se entregou, hein? Se entregou, tá se entregando, tem gente se entregando aí. Quem nunca assistiu o Elo Perdido? Quando era criança? Tá, não, eu disse acima dos 40, tá? Por favor, né? Esse é o Chaka, né? Que era o que estava lá nesse seriado do Elo Perdido. Próximo. Volta. Então, alguns exemplos aí que nós temos, basicamente, desses... que legal. Tá atrás do meu slide, ok. O Homem de Java é o nome dado aos fósseis descobertos em 1891 em Java, Indonésia, um dos primeiros espécimes do Homo erectus. Olha a quantidade de osso que nós temos desse camarada aí. Em cima disso, um fêmur, metade aí do crânio, e mais alguma coisinha aí que eu acho que nem sei se tem uma outra. Acho que é só esses dois. Mas em cima disso, nós temos toda uma teoria sobre a sua evolução. Você veio disso. Em outras palavras, cara, em cima disso daí, os caras já viram aqueles nos livros didáticos, né? Aparece eles na caverna, com o fogo, um monte ao redor, todo peludo e tal. Pergunto para você, mesmo que você fosse perito em ciências forenses, você conseguiria reconstituir todo o ambiente desse camarada aqui com um fêmur e metade de um crânio? Não, né? Ninguém conseguiria. Então, na prática, nós não sabemos se esse cara era peludo, se ele era careca, né? Se ele era, sei lá, se ele tinha problemas de saúde, se ele tinha asma, o que ele comia, porque nem os dentes nós temos desse camarada. Tá? Então fica uma coisa assim meio estranha. Próximo. Esse homo aí, né, é um hominídeo extinto há mais ou menos aí 500 mil anos. Os primeiros fósseis descobertos foram encontrados próximo a essa cidade aí na Alemanha. Como é que pronuncia isso em alemão mesmo?
Isso! Raio, isso aí, tá? E aí, o que nós temos desse camarada? Uma mandíbula isso aqui, né? Não me deixem errar, por favor, não vou passar vergonha sozinho. Uma mandíbula, em cima disso eles fizeram todo isso daqui, esse desenho. Agora, se o cara era vesgo, se ele tinha, falta de como é que é? Pigmentação na pele ou não, se ele tinha o nariz achatado, se ele tinha aquela boca daquele jeito, a boca talvez até por causa da mandíbula, né? Mas a orelha era pontuda, ele era um elfo. Nós não sabemos. Simplesmente não tem como saber. E qual a diferença entre esse cara e uma outra mutação qualquer que eventualmente possa ter ocorrido com alguém em algum lugar da história? É uma pergunta. Tá? Mas em cima disso nós temos toda essa construção aí. Próximo. Olha a Lucy aí. Essa que está lá em Nova York, né? Descoberta em 1974 pelo cara ali e tal, na Etiópia. Né? E se chama Lucy por causa daquela canção dos Beatles. É Beatles, né? Dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Que nada mais é do que LSD, que é aquela droguinha básica. Né? Então o cara já... Mas enfim, viajando geral aí na maionese. Então essa é a Lucy, e vocês veem que nós não temos ele completo, e por isso que muitos dizem assim, pô, isso daí, um macaco está muito próximo mesmo. E quem me diz que não possa ser um primata qualquer? Próximo, eu quero chegar no 1 aqui, eu estou passando rápido. Esse daí está um pouquinho mais completo, mas, né, daquilo para isso daqui também, quem é que foi que fez? Próximo. Agora, é esse daí? Eu acho que é esse daí. Esse daqui é muito legal. Essa história eu acho fantástica. Porque, olha só, tem duas histórias boas, que eu vou tentar ser o mais rápido possível. Esses são os ossos dessa camarada aqui, que teoricamente é a reconstrução facial da bichinha, né? Foi encontrado no Quênia, então os únicos ossos que foram encontrados foram esses daqui. Dá um ok, Pedro. Dá um ok aí para ver se o que vai para frente. Não, volta. Volta que não vai ter. Então, o que acontece? O mais legal de tudo é que desses ossos que o cara encontrou, que ele disse, as evidências, então, são dessa pessoa aí. Não, toca mais para frente. Vamos mais para frente, porque o legal está chegando agora. Então, eu falei isso aí já. Próximo. Pode tocar aí. Isso aí também a gente vai pular. Vamos pular isso daí também, que é muito técnico. O homem de Nebraska. Esse é bom. O homem de Nebraska. O homem de Nebraska foi encontrado um dente em 1917. O cara encontrou um dente e ele disse, lá no Nebraska, achei o dente do homem mais primitivo que tinha, porque não sei o que, papapá. Ok. E fizeram toda uma publicação científica, Nature, seja mais o que for. O único problema, esse 22 foi feito o anúncio. Um pouquinho depois descobriram que é um dente de um porco. Descobriram a dente de um porco. Ok. Coloca aí Wikipédia. Se você colocar não agora, tá, gente? Mas se você colocar na Wikipédia o homem de Nebraska, você vai dizer ancestral, encontrado, que comprova, Ou seja, até hoje, o pessoal ainda não tirou isso do ar, mesmo já reconhecido, já em 1927, né? 27, como sendo o osso de um porco. E em cima desse dente, os caras fizeram uma exposição no museu lá, e eles fizeram essa foto aí, de um dente. Atenção, você está sendo enganado, manipulado. E geralmente, quando você vai ver nos livrinhos, você não vai ver o dente. O que você vai ver nos livros? Isso daqui. Que é fruto de quê? Da imaginação de alguém que está pagando aquele cara para desenhar. Pagando bem, que mal tem. O cara vai lá e desenha e pronto. Né? Agora é o próximo. Toca tudo para frente. Vou pular esse. Não, essa daí mesmo. Volta. 5 milhões e meio de anos. Aguenta aí que... olha para onde a gente vai. Em 2001. Isso aqui sobrou, isso daqui é o que era para ser. Já pensou? Você se olhar no espelho e ver assim. Acho que foi uma macroevolução, né mesmo, né? Foi uma macroevolução. Mas vamos lá. Toca. O problema todo é que esses ossos foram descobertos numa área entre um osso e outro,
havia uma distância de 18 quilômetros. Para começo de conversa. O cara encontrou aqui... O que é 18 quilômetros daqui? Hã? As Açores a norte, de um extremo a outro, mais ou menos. Então o cara encontrou um osso aqui, um pedaço, não é tudo, encontrou um osso aqui, e ele encontrou um osso a 18 quilômetros. Gente, tudo bem. Nós somos evolucionistas, nós acreditamos nisso. Por quê? Porque a coitada da antepassada ali, ela tinha um problema de lepra, por exemplo. Então, ela foi andando e foi caindo. Foi caindo os pedaços dela. Mas está viva, mas ela andou. Aí você diz assim, não, Léo, mas pode ser aí a chuva tal, né? Tá bom. Vamos acreditar que foi chuva, que levou, não sei o quê. O problema todo... Dá mais um toque só para... Volta. O problema maior para o pessoal é que os ossos foram encontrados em camadas geológicas distintas. Então, não é só que ela foi perdendo assim a parte do seu corpo ao longo de um determinado distância. Ao longo de milhões de anos, ela foi perdendo cada pedacinho, né? Aos poucos, até que no final das contas ela deve ter morrido em algum lugar, perdeu sei lá o quê, né? O último que ela perdeu. Então, essa daqui, distância e distância temporal. Em outras palavras, você acha que o professor lá vai dizer isso daí? Ele não vai falar esse tipo de coisa. Ele simplesmente vai dizer, não, nós encontramos e achamos e tal, mesmo que isso daqui já tenha sido desmentido também. Tá? Vamos pular. Pula. E rapidamente, eu vou terminar com isso daqui. Eu prometo que em 2 minutos eu vou falar toda a questão da genética de Adão e Eva, com a Eva mitocondrial, o Adão cromossomo X. Ney, depois você pode terminar essa palestra aqui para mim, por favor, pelas próximas 3 horas, tá? Mas a ideia, basicamente, bem resumidamente, gente, é o seguinte. Os cientistas hoje, eles sabem, isso é comprovado cientificamente, que todos nós, todos os 9 bilhões aí de seres humanos, descendemos de uma única mulher. Olha que coisa linda. E todos eles sabem que nós descendemos, todos nós, de um único homem. E agora, como é que você faz isso com essa questão da genética? Aí você vai ter que fazer um malabarismo, né, para tentar ver onde é que está o Adão cromossomial Y, que é dito o seguinte, o cromossomo Y de uma árvore filogenética com os principais ramos representados por isso daí que está escrito aí, de DNA Y. Provavelmente viveu, olha como é que é. Eu tenho um dado, eu sei que nós temos um ancestral em comum. Aí eles vão dizer, provavelmente, começa com a palavra provavelmente, uma ciência exata. Provavelmente, né? Não que não possa existir a palavra provavelmente, mas com o tempo não, mas com a ideologia, eles vão suprimir a palavra provavelmente do relatório e eles vão dizer certamente, né? Viveu entre 237 e 581 mil anos atrás. Muito preciso. Não sei se vocês viram a precisão absurda disso daqui. Parece um determinado instituto de pesquisa brasileiro, para 10 para mais, 20 para menos, por aí vai, né? Quem é bom de matemática, qual é o erro aí? Tá. E eles dizem que é segundo o relógio molecular e o marcador genético. Aí eu falei isso daqui, aí uma estudante lá de biologia disse, professor, mas o relógio está calibrado, a gente sabe que é assim. E eu disse, quem é que foi que calibrou o relógio? Quem é que foi que mediu isso daí? Como é que você sabe que tem tudo isso daí mesmo? O relógio, ele é constante ou ele tem alterações? E o grande problema, o Ney poderia falar sobre isso, é que nós temos saltos, que às vezes acontecem saltos mesmo, dentro do sistema. Ele não é linear e muito lento. Então você parte de um pressuposto que esse ser viveu milhões de anos. Você já parte desse pressuposto, viveu milhões de anos. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que pegar e montar uma equação onde o resultado final é milhões de anos. Entendeu? Você já parte com a resposta e aí você vai tentar fazer com que a fórmula se encaixe no teu resultado.
em vez de você ter uma fórmula para você chegar no resultado. E é mais ou menos isso que acontece com relação a esse camarada aí do Adão. Ok, próximo. A Eva é a mesma história. Pesquisadores aí, tem tudo aí, né, da universidade e tal, concluíram que todos os humanos são descendentes de uma única mulher que viveu na África, já está começando a dizer de onde que ela viveu, nem se sabe como, né, há cerca de 200 mil anos, denominada Eva mitocondrial. As mitocôndrias só são, né, transmitidas pela linhagem feminina. Foi comparado o DNA das mulheres de vários grupos étnicos que estimou-se o tempo necessário para que cada grupo assumisse características distintas. Conclusões, isso não significa que ela foi a única mulher existente. Eles dizem, não é que foi a única mulher existente, é que nós descendemos de uma única mulher. E ela viveu, quanto? Perdi aqui. Viveu 200 mil anos. Ok, 200 mil anos. O Adão viveu a 500 e tralá. Em outras palavras, não teve love story, não teve aquela química. O Adão não olhou para Eva e disse, uau! O Adão olhou para Eva e disse, carne da... Não, ele não falou isso, né? Carne da minha carne. Se ele é evolucionista, ele não podia dizer isso. Mas ele não teve, porque pelo menos 60 mil anos de diferença entre os dois. Mas eu já estou partindo desse seguinte pressuposto. Uma veio da África, viveu há 200 mil anos, o outro veio de algum lugar e viveu há pelo menos 260 e poucos mil anos, até 500 e tralalá. Quem disse, Berenice? Quem é que chegou a essa conclusão? Quem é que disse que tem essa diferença aqui? Eu tenho um dado. Descendemos de uma mulher e descendemos de um homem. Não parece muito Bíblia, não. Vamos trocar de assunto, que parece muito Bíblia isso daí. Tá? Então, posso o próximo passo? É só para vocês entenderem como é que é a questão. Vai, isso, vai, não, vai. É mais ou menos isso aí. Existiam várias mulheres e elas dão continuidade à sua gene, mas nós somos os que sobreviveram justamente dessa Eva aí. Tá? Mais ou menos essa é a ideia. Existiam várias, mas nós descendemos só de uma. A questão é, eu não tenho os dados das outras, eu só tenho o dado de uma. Então, eu parto do pressuposto que existiram outras. Da onde? Quem é que me disse que existiram outras? Eu tenho os dados de uma. As outras vêm da minha pressuposição de que existiram outras. Mas eu não tenho dados. Ou seja, são inferências que o próprio pesquisador está fazendo. Tá? Conclusão final. Vai para frente. Já chegamos aí. O Adão cromossomial Y e a Eva mitocondrial são separados por pelo menos 30 mil anos, pelo menos, né, ou possivelmente por 1000 gerações. Isso é devido às diferenças encontradas nas estratégias reprodutivas de machos e fêmeas, segundo eles. O problema é que as descobertas recentes revelam que o DNA mitocondrial pode estar sofrendo mutações muito mais rápido do que se pensava anteriormente. Outros estudos mostram mutações cerca de 20 vezes mais rápido do que o que se esperava. E aí uma pesquisa científica, a partir em 97, 98, que ninguém vai falar para você não vai ver em lugar nenhum, mas se quiser tá aí as coisas todas, é a calibração do relógio mitocondrial, e esses caras chegam à seguinte conclusão. Essa Eva viveu há 6 mil anos atrás. Agora, você vai dizer, é a conclusão deles. Ok, gente. Não é que isso é verdade definitiva, mas existe o quê? Tese, antítese e nós podemos fazer o quê? A síntese disso. Ou seja, nós temos um contraponto. Só que o evolucionista só vai dizer o quê? Só existe essa opção. Ele nunca vai colocar que existe uma outra possibilidade. Por quê? Porque se ele colocar outra possibilidade, aí tem a questão de você escolher. E o que eles não querem é que você escolha. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo uma evolução com você. Eles estão fazendo o quê, na verdade? Eles estão fazendo, como é que é ainda? Evolução natural, não, a programada com você. Só vai sobreviver aqueles que são mais fortes. Quem são os mais fortes? Os que acreditam na ciência. Alguém ouviu esse tipo de assunto ultimamente, assim, falando que a ciência é tudo? A ciência de quem? Próximo, e eu acabo com essa daqui. Prometo que eu acabo, gente. Tinha muito mais coisa para mostrar, mas não tem. Se alguém quiser pesquisar um pouquinho, essa doutora Georgia,
né? Gente, ela é uma mulher que não sabe nada, fraquinha. Ela é evolutivamente muito inferior a qualquer um de nós. Ela simplesmente tem um PhD em genética molecular. Grande coisa, quem é que não tem isso? Afinal de contas, você fez isso aí, né, no primário. Tá? Ela afirma que evidências no campo genético podem confirmar a existência de um Adão e de uma Eva. Ela tem vários artigos publicados em revistas científicas e apoia uma leitura não mitologizada das narrativas bíblicas sobre a criação da nossa raça. Ela diz, existiu um Adão e Eva literal. Ela diz isso. Lançou recentemente um trabalho que se chama Genética de Adão e Eva. E aí você vai pesquisando, existe muitas evidências. O que eu quero dizer para vocês aqui, concluindo esse tempo, que já me passou 6 minutos aqui, tem como nós comprovarmos que existiu um Adão e Eva, que nós somos frutos do criacionismo? Por enquanto, não, no sentido cabal da coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Que existe possibilidade da gente entrar nesse jogo, tem. O problema é que nós não vamos ser aceitos e o pessoal não vai querer ouvir. Mas o que nós não podemos é nos render a uma teoria só porque aparentemente não existe outra. Existem outras. Existem outras. Que nem eu falei para você, até mesmo do intervencionismo, que para mim faz muito mais sentido do que o evolucionismo em si. Eu posso até meio que simpatizar ou quase que namorar o intervencionismo. Mas o evolucionismo daí não bate. Então, nesse sentido, mais do que colocar muitos versículos bíblicos aqui para vocês, porque vocês já conhecem, ou até mesmo o próprio Horácio já colocou aqui, né, que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Eu sei que você sabe disso, eu não vou bater em algo que você já sabe, mas eu quis trazer para vocês que existe um contraponto. Existe a teoria A, existe uma teoria B, existe uma teoria C. Vá atrás, procure, e se quiser apertar algum evolucionista, é simplesmente mostrar os dados, porque contra fatos não há argumentos, a não ser para uma pessoa que não queira fatos e quer continuar com seus argumentos. Muito obrigado, esse foi a conclusão que eu poderia trazer para vocês.